Davi, primeiro secretário da igreja, com a leitura da ata que tratou do nosso expediente ontem na nossa reunião de Conselho Ministerial de Ética e Disciplina. Pastor Davi. Presidiu a reunião o senhor presidente, pastor Enoque Protásio da Silva, que introdutoriamente fez a leitura da Bíblia Sagrada. Após, cedeu a palavra ao pastor Antônio Soares, primeiro vice-presidente, que tratou sobre o crescimento estratégico. Em seguida, o presidente ratificou sobre a nomenclatura da igreja, que a Assembleia de Deus Seguia a Paz. Após, salientou que os batismos devem ocorrer no mesmo dia em todas as regionais. Dada a palavra ao pastor Antônio Soares de Oliveira, o mesmo orientou aos dirigentes para que tragam a lista de candidatos do próximo batismo, juntamente com as fichas cadastrais, no dia 1 de novembro de 2014. O presidente lembrou que as ceias acontecem simultaneamente em todas as regionais, exceto nos meses que há Assembleia Geral. Ato contínuo, o presidente abordou sobre a Agenda Anual 2015. Dada a palavra ao pastor Antônio Soares de Oliveira, o mesmo tratou sobre o recolhimento das agendas anuais das congregações, que será feita pelo diácono Wes Cliton Lima Furlan, assessor da mesa diretora, com um protocolo de recebimento. Pelo presidente foi tratado sobre o contrato de divulgação com a TV Sempre. Ato contínuo tratou sobre o trabalho missionário da tribo indígena Quiriri, com a direção da diaconisa Dulcilene, que será autorizada a missionária referente ao trabalho com os índios. Após, tratou sobre o carnê de investimento de construção no terreno da igreja, salientando que a área já tem escritura. Dada a palavra ao terceiro vice-presidente, pastor Alexandre Januário, que liderou a comissão referente ao investimento no terreno da igreja, o mesmo apresentou a proposta. A congregação que ofere renda mensal entre R$ 0,00 e R$ 1.000,99 contribuirá com 5% mensais. Entre R$ 1.001 e R$ 4.000,99, 7%. Entre R$ 4.001 e R$ 8.000,99, 10%. Entre R$ 8.001 e R$ 10.000,99, 13%. Acima de R$ 10.000,99, 15%. Dada a palavra ao quarto vice-presidente, pastor Isaac Enoque Sena da Silva, o mesmo salientou que o dirigente que deseja fazer alguma ponderação em relação à proposta deve ser feita nesta reunião. Foram cedidas as palavras ao segundo vice-presidente, pastor Manuel Reinaldo Santana da Silva, ao primeiro secretário, pastor Davi Enoque Sena da Silva, e aos dirigentes, presbítero Eládio Paim, evangelista Honório Neto, presbítero Edmundo Neto e presbítero Guilhermo Alfonso. O presidente decidiu fazer uma contenção de despesas para o campo referente aos meses de novembro de 2014, dezembro de 2014 e janeiro de 2015, de 10% da renda. As congregações só poderão utilizar até 40% da renda na própria congregação no período epigrafado. Em seguida, o presidente destituiu da condição de pastor regional da Regional Santa Cruz Caparibe o presbítero Justo Januário S. Júnior e levantou uma comissão presidida pelo pastor Antônio Soares de Oliveira para averiguar a situação do referido dirigente em relação ao cumprimento das normas do campo. O presidente nomeou como pastor regional em Santa Cruz Caparibe, Pernambuco, o missionário Walter dos Santos Simões. Dada a palavra ao terceiro secretário, pastor Judélio do Carmo Silva, como presidente do Departamento dos Jovens, o mesmo tratou sobre o Congresso dos Jovens, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro de 2014. Pelo presidente foi tratado sobre o aniversário da Congregação de Fazenda Coutos 3, que será realizado no dia 1 de novembro de 2014. Eu quero perguntar ao Conselho Ministerial, que esteve aqui ontem reunido comigo, a diretoria, se porventura tem alguma emenda a esta ata. Não? Não havendo emenda, a Assembleia Geral quer aprovar? Permaneçam como estão. Se porventura alguém é contrário, pode se manifestar. Não havendo, está aprovado. Eu quero, neste momento, proceder com o relatório financeiro desse trimestre para todas as igrejas do campo, todas elas.
Isso aqui lá para o Rio de Janeiro, lá para Brasília, acontece só em um mês e nem chega ao mês. Mas aqui na Bahia a gente passa por dificuldades. Durante o trimestre, em todas as igrejas, 60 aí, pastor Davi, 60 aí, 3 igrejas, foi arrecadado R$ 449.069. E nós tivemos uma despesa com as igrejas do campo de R$ 179.652 e mais despesas com o campo, para a manutenção do campo, de R$ 286.231. Isso com aluguel, com tudo aquilo que requer para manutenção do campo. Vocês, ouvindo esse relatório, querem aprovar, permaneçam como estão. Se porventura tem alguém ao contrário, você está convidado a comparecer ao Conselho Fiscal para tirar suas dúvidas. Se tem alguém ao contrário, não tendo, está aprovado. Jesus em breve vem no céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, dia glorioso há de ser. No início desta obra santa, houve lutas e perseguições. Muitas Bíblias foram queimadas, encerraram os crentes na prisão. João Batista fora degolado e apedrejado, Estevão morreu, mas a igreja marcha triunfante, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Irmãos, nesses minutos eu quero dizer para a igreja primeiro, quero saudar esta magnífica, esta magna Assembleia Geral, o pastor Enoque, Protásio, o pastor Antônio. Quando Paulo chegou em Jerusalém, se não fosse Barnabé, todo mundo estava desconfiado. Será que esse homem que era perseguidor, será que ele virou crente mesmo? Mas achei o pastor Antônio José, Antônio Soares, eu sou Nivaldo Lisboa Soares, uai. E ele já nos conheceu dando palestra para os obreiros, testemunhando lá na nossa sede da Conemade do Rio, lá com o pastor Abner Ferreira. Mas o pastor falou que eu teria só 10 minutos. Eu tinha preparado até um assunto sobre eclesiologia, soteriologia, cristologia e bibliologia, que gasta 1 hora, mas 10 minutos que ele me deu é mais do que suficiente, porque, eu aceitei Jesus na hora da missa, irmão. E eu vou falar como é que foi, porque um crente entrou dentro da Igreja Católica. Domingo à noite eu era padre em Governador Valadares, eu moro lá em Valadares, e também fico em Valadares, no Rio. E aquele crente que foi ali à minha paróquia, porque um dia meu carro quebrou, e lá na oficina mecânica,
Quem é que eu encontrei lá na oficina? O crente da roça, humilde. E eu brinquei com o crente, falei, vai lá assistir a minha missa domingo. Irmãos, eu brinquei, porque eu não sabia que crente é perigoso, irmão. Olha, irmãos, fala para quem está do seu lado assim, ó, você é uma bênção, mas é um perigo, ai. Há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E olha, irmãos, olha, vou dizer para a igreja, Jesus é tão bom, que eu brinquei com o crente, não pensei que ele fosse, mas ele ficou a semana toda jejuando e domingo de manhã ele passou na congregaçãozinha dele, o velho presbítero Arsênio. A sua bengalinha não deixa ele deixar de pregar a palavra. Ele passou na escola dominical de manhã. Fala para quem está do seu lado, nunca perca a escola dominical. E ele ali falou com os irmãos. Ele falou, irmãos, orem por mim que eu estou indo para a missa. Irmãos, e eu estava vestindo a batina, não, a túnica e a estola. Eu que sou, pela misericórdia de Deus, eu sou professor universitário de filosofia, de história, de língua latina, já dei aula de grego para os padres, ou melhor, para os seminaristas que vão ser padres. Pela misericórdia de Deus, como professor de pedagogia, ciências sociais e letras, mas só que eu não tinha Jesus. Eu tinha estudo, mas não tinha Jesus, de verdade. E aquele crente, o crente que me ganhou para Jesus, era um irmãozinho humilde da roça que ele não tinha estudo acadêmico, mas ele era cheio do Espírito Santo. João Batista, a mensagem que Deus mandou falar que hoje não dá, mas é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Fala para quem está do seu lado, tem o Espírito Santo, mas tem o fogo também. Irmãos, eu estava vestindo a batina, a túnica e a estola, quando eu olhei lá na porta da igreja católica, quem é que chegou lá na missa? O crente da roça, plantador de café do Caparaó, do Jequitibá. Eu ainda falei, o senhor aqui na missa? Ele falou, padre, o senhor não me convidou para vir? Eu vim, padre, e ele ainda pegou um papelzinho. Eu preparei aqui a mensagem, padre. Aí, no meio da missa, eu deixei ele pregar. Ele abriu a Escritura Sagrada no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32 a 36. E ele começou a pregar na missa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia, aleluia.